turma! Estamos de volta para mais uma aula. Hoje nós temos mais um encontro, aquele encontro de todas as semanas, aqui no nosso canal, aqui nesse lugar onde nós estamos usando para compartilhar, né, um pouquinho das nossas aulas de geografia, para aprender um pouquinho mais de geografia, para conhecer um pouco mais, né, desse mundo. E tem sido um canal muito importante para que possamos, né, ter aula nesse momento aí onde as coisas estão começando a voltar ao normal. E aí, para começarmos a nossa aula de hoje, eu preciso que você pegue o seu livro, esteja aí com o seu livro em mãos, tá bem? Para que você possa acompanhar, possa compreender o que será explicado aqui. Hoje, né, você vai abrir o seu livro na página 101. Página 101, vou abrir aqui o meu. Olha só, página 101. E nós vamos falar um pouquinho sobre os meios de transporte. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre os meios de transporte, tá bem? Os meios de transporte, eles servem, né, para nos levar de um lugar para o outro, para nos deslocarmos de um local para o outro. E eles podem ser terrestres, aéreos ou aquáticos. É isso que nós vamos ver na aula de hoje, detalhadamente cada um. Os meios de transporte, né, nós podemos encontrar no nosso dia a dia, e nas ruas por onde passamos, nós podemos encontrar movimentação de carros, né? E aí, toda essa movimentação, ela vai formar o trânsito de um lugar, o trânsito de uma cidade. A movimentação tanto dos meios de transporte e pessoas vai formar o trânsito de uma cidade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os meios de transporte e sobre o trânsito, o que é o trânsito e quais são as regras de trânsito, tá bem? Então, com o seu livro aí aberto na página 101. Então, aí, né, na página 101, aqui, vamos conhecer um pouquinho sobre os meios de transporte. Vamos aprender sobre um pouquinho, né, um pouquinho sobre cada um deles, cada um desses meios de transporte. Em muitos bairros, né, nos bairros nós já estudamos sobre os bairros, né, em muitos bairros nós podemos observar a circulação de diferentes meios de transporte. Os meios de transporte, eles são utilizados para diversas finalidades, como transportar pessoas e mercadorias de um lugar para outro. Assim, são muito importantes em nosso dia a dia. Já pensou se não existissem os meios de transporte? Teríamos que viver como as pessoas lá antigas viviam, tendo que viajar, por exemplo, daqui para outra cidade, tendo que ir a pé, ou utilizando animais, né, como cavalo. E as mercadorias também, para ser transportadas, elas precisam dos meios de transporte. Então, os meios de transporte, nós podemos encontrá-lo no nosso dia a dia, aí, nos lugares que andamos. E eles são muito importantes, né, para que aconteça essa movimentação, essa circulação, essa ida e vinda, tanto de pessoas como de mercadorias. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada tipo de meio de transporte. Os meios de transporte, eles podem ser, como eu falei, terrestres, aquáticos e aéreos. Os meios de transporte terrestre, como ônibus, motocicletas, caminhão, trem ou metrô, utilizam ruas, estradas, rodovias e trilhos em seu deslocamento. Olha aqui na tela o que tia trouxe, esse desenho mostrando vários meios de transporte. Esses meios de transporte, eles precisam se deslocar onde? Nas ruas, nas estradas, nas rodovias, nos trilhos, como por exemplo, qual desses meios de transporte é que eles se deslocam nos trilhos? O trem, muito bem. Então, esses meios de transporte, eles precisam das estradas, dos trilhos, né, das rodovias para se locomover, para se deslocar. Já imaginou se o carro voasse? E a bicicleta voando? Quem aí tem uma bicicleta voadora? Né? Então, eles precisam das estradas, das ruas, para que possam circular, para que possam se movimentar. Então, esses são os meios de transporte terrestre. Agora, nós vamos falar sobre os meios de transporte aquático.
Lembrando, os meios de transporte terrestre que nós vimos agora, eles são aqueles que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, né? Aqui na nossa cidade e em vários outros lugares. São os meios que nós costumamos utilizar com maior frequência. E aí o que nós costumamos mais utilizar? Esses são os meios de transporte aquático. Os meios de transporte aquático, como por exemplo, canoas, barcos e navios, eles se deslocam nos oceanos, mares, lagos e rios. Já pensou um barco andando aqui na rua, na estrada, na rodovia? Eles precisam da água para se locomover, para se deslocar de um lugar para outro. Por isso que são chamados meios de transporte aquáticos, porque eles se deslocam na água. Esses meios de transporte eles são utilizados tanto para levar pessoas como mercadorias. Vejam só aqui, olha, um navio, né, que dá para fazer uma viagem longa de um lugar para o outro, barcos. E aqui nós temos um navio cargueiro, que é um navio que transporta cargas, mercadorias de um lugar para o outro, inclusive de um país para o outro, aqui do Brasil para os Estados Unidos, para a Europa. Então aqui são os meios de transporte aquáticos que andam aonde? Isso mesmo, eles andam na água. E os meios de transporte terrestre? Eles andam na terra. Terrestre, terra, aquático, água. Agora vamos conhecer outro tipo de meio de transporte. Quero ver quem vai acertar qual é o outro tipo de meio de transporte que nós vamos conhecer agora. E vamos lá. Meio de transporte aéreo. Os meios de transporte aéreos, como aviões e helicópteros. Eles se deslocam aonde? No ar. Eles viajam voando pelo ar. Nós podemos ver aqui vários meios de transporte aéreos. Vários tipos de aviões, helicópteros, balões. Esses meios de transporte, eles utilizam o ar. Eles se deslocam pelo céu. E aí, quantas vezes nós estamos lá no quintal de casa, assim, quando olha para o céu, tem um avião passando, né? Então, esses são os meios de transporte aéreo. Já pensou se o avião andasse pela pista, pela estrada? Estranho, né? Seria um avião-carro. Então, os meios de transporte aéreo, eles andam pelo ar. Os aquáticos, na água. E os terrestres, pela terra. Tá bem? Entenderam sobre esses três tipos de meios de transporte? Isso mesmo. Esses meios de transporte que nós encontramos pelos bairros no nosso dia a dia, os terrestres, que é o que nós mais vemos no nosso dia a dia, eles podem formar o trânsito. Eles formam o trânsito. Então, nós vamos falar um pouquinho agora. Você vai abrir seu livro na página 103, que nós vamos falar um pouquinho sobre o trânsito. O trânsito no bairro. O deslocamento de pessoas e veículos pelas ruas e avenidas é chamado de trânsito. Em alguns bairros, o trânsito é bastante intenso, enquanto em outros é mais tranquilo. Por exemplo, bairros que ficam localizados em cidades grandes, o trânsito costuma ser mais intenso, mais cheio, enquanto cidades menores, né, o trânsito ele costuma ser mais tranquilo. E o trânsito são só os carros? Não, não. O trânsito é a movimentação, deslocamento de pessoas e veículos pelas ruas e avenidas, certo? Então, o deslocamento, o ir e vir de pessoas e de veículos é chamado de trânsito. Esse deslocamento tanto de pessoas como de veículos pelas ruas aí, né, da cidade, como nós vemos. Tem dias que o trânsito está intenso, tem dias que o trânsito está mais tranquilo, mas essa movimentação
é chamada de trânsito, tá certo? E para que o trânsito ele aconteça de forma segura, tudo organizadinho direitinho, existem as regras de trânsito. E nós vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho sobre essas regras de trânsito. O trânsito possui várias regras. Elas foram estabelecidas para organizar o deslocamento de veículos e orientar as pessoas sobre como devem agir quando estão no trânsito. Já pensou se não existissem as regras de trânsito? A bagunça que seria aí na rua. As pessoas indo e vindo, o carro indo e vindo, e ninguém parava, e tinha que atravessar na frente dos carros, e tinha que correr, e cuidado para não ser atropelado. Já pensou se não existisse isso? Mas, todo trânsito existe regras. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas regras. Você sabe quais são as regras de trânsito? Você sabe o que é que nós devemos fazer para ter um trânsito seguro na nossa cidade? Nós devemos o quê? Respeitar as regras. E aqui no livrinho de vocês, nas páginas 104 e 105, olha só, nós podemos ver uma imagem de uma rua, né, de algumas ruas, de um bairro, né, onde mostra a circulação de pessoas e carros e veículos. E nessa circulação nós podemos ver faixa de pedestre, o que mais? O semáforo, placas de trânsito, pessoas usando capacete na motocicleta, no carro, pessoas usando cinto de segurança. Tudo isso que nós observamos aqui nessa imagem são pessoas cumprindo as regras de trânsito. Por exemplo, usar o cinto de segurança, caminhar pelas calçadas, atravessar as ruas pela faixa de segurança, que é a chamada faixa de pedestre, e seguir corretamente as orientações das placas de sinalização. São aquelas placas que nós podemos ver pelas ruas, como essas aqui, olha. São algumas regras de trânsito que devemos seguir para tornar o trânsito mais seguro e evitar acidentes. Essas são algumas regrinhas que nós precisamos seguir. Por exemplo, nós precisamos atravessar a rua onde? Utilizando a faixa de segurança ou a faixa de pedestre. E esperar o sinal ficar como? O sinal tem que ficar vermelho para os carros e verde para nós, os pedestres. Então, a gente tem que ficar lá paradinho na calçada, esperando o sinal ficar vermelho. Quando o sinal ficar vermelho, aí nós podemos atravessar. Mas se o sinal estiver verde, eu posso atravessar no meio dos carros? Não, não. Nós não podemos atravessar no meio dos carros, porque senão nós corremos o risco de ser atropelados. Então, nós não podemos atravessar a rua enquanto o sinal estiver verde para os carros. Apenas quando o sinal estiver vermelho, que os carros estiverem parados, nós vamos na faixa de pedestre e atravessamos. Assim nós podemos atravessar com mais segurança. E ao sair de moto, o que é que nós devemos utilizar? O capacete. Isso mesmo, nós precisamos utilizar o capacete ao andarmos de motocicleta, porque assim estaremos protegidos, estaremos respeitando uma regra de trânsito. E ao andar de carro, o que é que nós temos que fazer? Utilizar o cinto de segurança. Eu sei que às vezes é chato, que incomoda e que aperta. Eu sei que vocês falam isso. Mas nós precisamos utilizar o cinto de segurança para ficarmos protegidos e assim evitarmos de acontecer acidentes graves. Então essas são algumas das regrinhas de trânsito que nós precisamos seguir para evitar acidentes e evitar problemas, tá bem?
Agora, vamos para a página 106. Página 106. Olha só, na página 106, nós precisamos o quê? Observe aí. Aqui está falando sobre a sinalização de trânsito. Está falando sobre a sinalização de trânsito. E como é que deve ser essa sinalização de trânsito? São placas que nós podemos ver no nosso dia a dia. Placas que estão aí espalhadas pelas cidades, né, pelas estradas, pelas rodovias. Essas placas, elas servem para nos alertar e servem para organizar o movimento de veículos e pedestres. Por exemplo, quando nós estamos passando em determinado lugar e vemos essa placa, pare. Nós precisamos parar o carro, a moto e aguardar até que venha a placa siga, tá certo? Aqui, essa placa que mostra um homenzinho com uma pá na mão, significa que naquele lugar está acontecendo uma obra. Tem obras naquele trecho da rua, ou da avenida, ou da rodovia. Tá bem? E essa outra placa aqui, que mostra uma criança com alguma coisinha na mão e um adulto, significa que aqui é uma área escolar. Então, os automóveis, né, os motoristas, os motociclistas têm que passar ali em uma velocidade reduzida, porque ali tem a movimentação de crianças, pois é uma área escolar. Então, essas são algumas sinalizações de trânsito. Nós temos também o semáforo, certo? A faixa de pedestre, né, que é para a gente prestar atenção, atravessar a rua na faixa de pedestre. O semáforo, que é para a gente observar que horas é que tem que parar, seguir, tá bem? Então, essas são, nós falamos basicamente sobre os meios de transporte e o trânsito, porque os meios de transporte estão envolvidos no trânsito. Os meios de transporte e as pessoas formam o trânsito. E para termos um trânsito seguro, nós precisamos seguir regras, obedecer às regras e a sinalização. Tá bem, amores? Espero que vocês tenham entendido a nossa aulinha de hoje, porque eu deixo um super beijo para vocês. A nossa aula vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.